Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje vamos aqui com o 6º episódio da nossa série As 7 Igrejas de Apocalipse. E nesse 6º episódio aqui vamos estar falando sobre a igreja de Filadélfia. Vamos aqui conhecer um pouquinho mais referente aí a esta igreja, que pertencia ali à Ásia Menor, para aí nós crescermos aí no nosso conhecimento. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, eu já quero aqui fazer aquele pedido especial para você que vai estar aí nos assistindo, que está chegando agora, que é novo aqui no canal. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, ative também o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeos novos aqui no canal. E a todos vocês, meus irmãos, que assistirem este vídeo, por favor, deixa o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para assim você ajudar outras pessoas a conhecerem aí um pouquinho mais da Palavra de Deus. E é lógico também vai estar ajudando esse canal a crescer, a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo de hoje. A carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma das igrejas citadas na Bíblia, no livro do Apocalipse. Por causa da carta à igreja de Filadélfia, registrada no texto bíblico, aquela igreja ficou conhecida por todos os cristãos como um exemplo de fidelidade ao Senhor e compromisso com a verdade do Evangelho. A igreja de Filadélfia, como o próprio nome já diz, ficava localizada na cidade de Filadélfia, na província romana da Ásia Menor. A cidade de Filadélfia era um centro importante para a difusão da cultura grega entre os lados ocidental e oriental do Império Romano. Mas, por conta da região vulcânica onde estava posicionada, a cidade sofria muito com terremotos. Inclusive, em 17 depois de Cristo, Filadélfia chegou a ser destruída por um grande terremoto. Esses detalhes históricos são importantes diante do texto bíblico, porque na carta à igreja de Filadélfia há várias referências diretas a questões enfrentadas pelos habitantes daquela cidade. A carta à igreja de Filadélfia começa com uma saudação da parte de Cristo. A saudação foi destinada ao anjo da igreja, que era o líder e representante local daquela comunidade cristã. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 20. Eis o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em seguida, Cristo se identificou como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Essa autodescrição de Cristo enfatiza sua santidade, veracidade e autoridade absoluta. Jesus Cristo é aquele que possui a chave de Davi. Isso quer dizer que ele é aquele que quem finalmente se cumpre todas as promessas messiânicas e o único que tem o poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem. Essa autodescrição de Cristo certamente trouxe um conforto muito grande aos crentes da igreja de Filadélfia.
Isso porque aqueles cristãos eram perseguidos pela comunidade judaica daquela cidade, que insistia que somente os judeus é quem pertenciam ao povo de Deus. Mas, ao falar à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo deixou claro que a segurança da sua salvação não estava sob a autoridade do julgamento judaico, mas estava sob as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi. Elogio à igreja de Filadélfia. Após informar que as questões da salvação são deliberadas por aquele que é inteiramente santo e verdadeiro, a carta à igreja de Filadélfia mostra que Cristo está pessoalmente atento ao seu povo. Por isso, na carta, ele próprio disse: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. A igreja de Filadélfia era pequena em número e tinha pouca força, mas suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. A cidade de Filadélfia ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. Isso fazia com que pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. Então, a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta, e como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza e fidelidade. E mesmo diante do escárnio e da oposição daqueles que eram inimigos da obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou a sua palavra. A igreja de Filadélfia era pequena e insignificante aos olhos dos homens, mas era grande aos olhos do Senhor. Irmãos, nessa parte aqui é importante a gente enfatizar aqui o quê? Que ali quando a palavra fala sobre a porta aberta que foi posta diante da igreja de Filadélfia, né, está falando que sobre, quando nós vimos aqui, sobre, né, a evangelização. Como nós vimos aqui, aquela cidade, né, ela ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. Então, fazer com que todas as pessoas tinham que passar por ali. Então, essa porta aberta aqui está falando sobre o quê? Sobre a evangelização. Que como as pessoas, de qualquer forma, tinham que passar por ali, então os irmãos da igreja de Filadélfia, eles aproveitaram essa oportunidade, essa porta aberta da evangelização, para quê? Para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então é essa a porta aberta a qual a igreja, a Bíblia, se refere aqui em Apocalipse. Então, quando aqui fala sobre a porta aberta, podemos fazer essas duas considerações. A porta aberta da evangelização, lá para a igreja, e trazendo para os dias de hoje, essa porta aberta significa o quê? O reino de Deus. Não é essa porta aberta a qual aí a maioria vive pregando, essas heresias, falando que essa porta aberta aqui é a porta de emprego, é a porta de carro novo, é a porta de vida financeira. Não, irmão. Não, essa porta não é essa porta da prosperidade. Não é a porta da prosperidade aqui, mas é a porta do reino de Deus. É a porta, né, da evangelização, da pregação do evangelho.
diante das circunstâncias que estavam acontecendo lá na igreja de Filadélfia. Então que isso fica bem claro para nós, irmãos, para que nós não venhamos aí interpretar essa porta de uma forma errada, errônea. Aqui nós vimos que é bem claro, irmãos, que a igreja de Filadélfia, eles não desperdiçaram essa oportunidade. Ou seja, eles estavam lá fazendo a obra do Senhor Jesus. A perseguição à igreja de Filadélfia. A carta à igreja de Filadélfia tinha como pano de fundo o ambiente adverso que os crentes daquela cidade tinham de enfrentar. Na carta, Cristo disse que estava ciente da oposição daqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás. Assim como os crentes da igreja de Esmirna, os cristãos de Filadélfia também estavam sofrendo perseguição por parte dos judeus que viviam ali. Qualquer um que se convertesse ao cristianismo era identificado como herege e apóstata diante do judaísmo e impedido de frequentar as sinagogas. Os membros da Assembleia Judaica em Filadélfia se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus. Mas na carta o Senhor disse que, na verdade, eles eram mentirosos e que aquela assembleia era uma sinagoga de Satanás, pois servia como instrumento nas mãos do inimigo para destruir a obra do Senhor. Jesus Cristo ainda disse que haveria de fazer com que os opositores reconhecessem que aquela igreja era mesmo o objeto do seu amor divino. Diante desse cenário, Cristo também garantiu que, assim como a igreja de Filadélfia tinha guardado a palavra da sua perseverança, ele também guardaria aquela igreja da hora da provação que haveria de vir sobre o mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A palavra grega usada nesse versículo para falar da proteção do Senhor é a mesma aplicada na oração sacerdotal de Jesus, pedindo que o Pai não retirasse seus seguidores do mundo, mas que os livrasse do mal. João capítulo 17, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz: não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Então aqui, irmão, essas palavras aqui, elas são próprias de Jesus Cristo. O próprio Jesus falando com Deus, rogando para que Deus não tirasse os seus seguidores do mundo, mas que os guardasse do maligno. Então, a declaração "eu te guardarei da hora da provação" não implica na ideia de retirada da provação, mas de preservação na provação. Em outras palavras, Cristo não estava dizendo que haveria de livrar os crentes de Filadélfia de passar pela provação, mas que ele haveria de livrá-los através da provação. Essa é uma garantia que se estende aos cristãos de todas as épocas e lugares. Os crentes podem ser confortados de que o Senhor preserva o seu povo na hora da provação que abate o mundo. Irmãos, aqui é bom nós enfatizar também que quando Jesus ele fala que vai guardar o povo da provação, ele não está falando, irmãos, que ele vai arrebatar a igreja. Muitos utilizam este versículo. Eu vou até trazer aqui para vocês esse versículo, Apocalipse, para a gente confirmar em cima da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A palavra fala assim: Porquanto guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro,
para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, meus irmãos, aqui, Jesus não está falando do arrebatamento. Muitos utilizam este versículo 10 e falam o quê? Falam que esse livramento aqui da provação que há de vir sobre o mundo é o arrebatamento da igreja, mas não é o arrebatamento da igreja. Aqui a Bíblia é bem clara quando Jesus fala o quê? Fala que eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, nós vamos passar por essa provação. Nós vamos passar pela grande tribulação. A verdade é essa. Nós vamos passar pela grande tribulação. Só que no momento da grande tribulação, o Senhor Jesus, ele vai nos preservar de tudo isso. Ou seja, ele vai nos guardar de tudo isso. Não vai permitir com que nós venhamos ser atingidos pela aprovação que há de vir sobre a terra, que vai pôr à prova todos os habitantes dela. Então, nós temos que enfatizar isso, meus irmãos. Aqui ele não está falando do arrebatamento. Não está falando do arrebatamento, mas está falando do livramento, da preservação que ele vai ter com aqueles que são fiéis a ele, com aqueles que estão guardando a palavra dele, com aqueles que não negarem o nome dele na grande hora da provação, na grande tribulação, todos aqueles que guardarem a palavra do Senhor, todos aqueles que não negarem o nome do Senhor, esse vai ser preservado por Cristo. E não vai ser atingido pela grande provação, mas vai passar por ela. Então, meus amados, isso fica bem claro para nós, para que assim nós não venhamos, cair nesse erro, nesse engano, para que assim nós vamos ter a consciência de que nós vamos passar pela grande tribulação, a não ser que Cristo ele venha nos buscar antes. Quando fala de buscar antes, não estou falando do arrebatamento, mas estou falando de Jesus nos recolher antes, individualmente, ou seja, a morte. A não ser que nós venhamos falecer antes da grande provação. Ao contrário, nós vamos passar por ela. Jesus ele não vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Eu não vou estar aqui em detalhes sobre a grande tribulação, mas aqui no meu canal tem um estudo falando sobre essa questão. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também fixado lá no primeiro comentário o link desse estudo sobre a grande tribulação. E assim você vai lá, confere o estudo, lá vai estar explicando tudo certinho sobre isso, para que não haja dúvida em seu coração. Amém? Vamos prosseguir aqui. Exortação à igreja de Filadélfia. À luz de toda essa verdade sobre a preservação divina, Cristo informou aos crentes de Filadélfia que ele não demoraria a voltar e deixou a importante exortação: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Nesse ponto fica muito clara a forma como a soberania divina e a responsabilidade humana são apresentadas lado a lado. O mesmo Senhor que disse, eu te guardarei, também recomendou, conserve o que tens. Outro detalhe importante é que na carta à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo disse que aqueles crentes já possuíam a coroa de um vencedor. Ou seja,
A exortação não dizia para eles conquistarem a coroa, mas para simplesmente cuidarem apropriadamente da coroa que eles já eram possuidores. A instrução era para que os crentes de Filadélfia continuassem sendo fiéis, e para tanto eles podiam contar com o cuidado pessoal do Senhor, que haveria de mantê-los firmes, sejam quais fossem as circunstâncias. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Promessa à igreja de Filadélfia. A carta à igreja de Filadélfia termina trazendo a promessa de recompensas gloriosas aos vencedores. Em primeiro lugar, Cristo prometeu fazer do vencedor coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Essa era uma promessa muito significativa para os crentes de uma cidade que vivia assombrada por terremotos. Inclusive, os tremores de terra eram tão frequentes e o medo da população era tão grande que muitos habitantes de Filadélfia resolveram morar em campo aberto, fora dos muros da cidade. Mas Cristo prometeu uma estabilidade permanente aos vencedores. Afinal, eles seriam pilares no templo de Deus, de onde jamais precisariam sair. Na cidade celestial, os crentes de Filadélfia jamais precisariam sair da cidade pela ameaça de um desastre. Em segundo lugar, Cristo prometeu gravar sobre o vencedor o nome de seu Deus e o nome da cidade do seu Deus, isto é, a Nova Jerusalém, e o seu próprio novo nome. Quando Filadélfia foi arrasada pelo terremoto de 17 depois de Cristo, a cidade recebeu ajuda financeira do Império Romano para sua reconstrução. Em gratidão, Filadélfia teve seu nome trocado para honrar o imperador Tibério. Depois, uma vez mais, o nome da cidade foi alterado para homenagear o imperador Vespasiano. Então, a promessa de que os crentes fiéis de Filadélfia receberiam um novo nome realmente era muito significativa. Mas, diferentemente daquela cidade que tinha recebido um nome em homenagem ao Deus imperial romano, os crentes da igreja de Filadélfia teriam escrito sobre si um nome divino numa indicação de que eles pertenciam a Deus, a Nova Jerusalém e a Cristo. A igreja de Filadélfia foi fundada no tempo do apóstolo Paulo e, historicamente, ela foi a única das 7 igrejas da Ásia Menor que transpôs os séculos. Mesmo depois que os muçulmanos tomaram a província da Ásia e dominaram aquela região, a fé cristã persistiu em Filadélfia. E ainda hoje há cristãos naquela região que agora pertence à Turquia. Irmãos, então esse foi o nosso estudo de hoje, 6º episódio da nossa série As 7 Igrejas da Ásia Menor, de Apocalipse, onde falamos aqui sobre a igreja de Filadélfia. Espero que vocês possam ter gostado do estudo, espero que realmente aí vocês possam ter aprendido, assim como eu aprendi sobre a igreja de Filadélfia, não somente sobre a igreja de Filadélfia, mas sobre todas as igrejas antecedentes a esse estudo de hoje.
né? Espero que vocês possam estar gostando dessa série, estar aprendendo, né, com esses ensinamentos, com esses estudos sobre essas 7 igrejas, para que assim você possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Pode ter certeza de uma coisa, meus irmãos, que toda vez que eu trago um estudo aqui para vocês, eu também estou aprendendo junto com vocês. Então isso é muito importante, é muito gratificante para nós. Então que vocês possam realmente, né, considerar cada um desses estudos, realmente ouvir com atenção, para que você possa realmente crescer cada dia mais, aprender, né, cada dia mais da palavra de Deus, né, para assim, irmãos, também não serem enganados. Porque nós vemos, né, que diante desses 6 estudos que nós fizemos até hoje, né, tem muitos versículos aqui que esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles pegam esses versículos isoladamente para pregarem heresia. Inclusive, nesse estudo de hoje, quando fala sobre a porta aberta, nós vemos que eles pegam aquele versículo isolado, versículo 8, isolado, que fala sobre a porta aberta, para pregar heresias, para massagear o ego das pessoas, para pregar aí a teologia da prosperidade, né? Sendo que esse texto não tem nada a ver com isso, vai muito além disso. Então ficamos atentos e que vocês realmente tenham gostado desse estudo, e semana que vem voltaremos aqui com o último episódio dessa série. Nós vamos estar falando aqui sobre a última igreja, né, a 7ª igreja do Apocalipse. Então, que até lá vocês possam estar aí mastigando esse estudo para aprender mais. E semana que vem falaremos então sobre a igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja do Apocalipse. Fiquem todos na paz de Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá? E até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir. Só dando aqui o último recadinho para vocês, tá? Que vocês possam ajudar esse canal a atingir a meta. Vamos lá, irmão, junto comigo, para nós atingirmos a meta aqui do canal, que é alcançar os 1.500 inscritos até o último dia de dezembro desse ano. Estamos aqui com 1.131 inscritos. Então falta aí 369 inscritos para alcançarmos a nossa meta. E eu conto aí com a ajuda, com a colaboração de cada um de vocês, que através aí do seu like, do seu comentário, do seu compartilhamento, nós precisamos chegar aí a alcançar esta meta para a glória de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.